Gente, glória a Deus por essa manhã abençoada, amém? Espero que a sua semana tenha sido uma semana de bênçãos, mas se não foi, eu acredito que nessa manhã Jesus vai te responder, amém? Então abre o coração para a palavra. Você sabe que na parábola do semeador, se não me engano, Mateus capítulo 19, fala... E a dinâmica ali era, o semeador saiu para semear, e depois Jesus explica para os discípulos. Então Jesus explica que a semente é a palavra e a terra somos nós. Então a semente é boa, mas a terra tem que estar preparada. Fala que tem sementes que caíram em terras que não puderam frutificar. O que eu quero dizer para você é que a palavra que Jesus quer derramar sobre nós, todo esse culto aqui, Ele vai semear no seu coração. Se seu coração estiver aberto, você vai ter colheita dessa palavra. Amém? Então, abre o coração, que continuemos nessa unção e que hoje seja dia de respostas. Amém? Vamos lá então, João capítulo 11, Evangelho segundo João, capítulo 11. João capítulo 11. João capítulo 11. Amém? João capítulo 11, verso 38. João 11, 38. Quantos se encontraram? Amém? Podemos ler então? Diz assim, ó. Jesus ficou outra vez muito comovido e ele foi até o túmulo, que era uma grande gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tire a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra, e ele olhou para o céu e disse: Pai, te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, pois eu estou dizendo por isso, por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Vamos orar, queridos, antes de nós o Espírito Santo trazer revelações sobre isso. Jesus, eu te peço, com o espírito de revelação, venha sobre nós, desde o primeiro minuto. Aliás, Deus, desde o primeiro momento, quando abrimos os nossos olhos esse domingo, eu sei que o teu Espírito nos conduziu para esse dia. Então eu peço que o Senhor venha derramar revelação, e que o Senhor venha derramar em cada coração agora uma fome para ouvir a palavra de Deus. Senhor, eu preciso de respostas nessa manhã. Eu quero ouvir a tua voz. E eu sinto que muitos aqui, não sei se são todos, mas muitos aqui querem muito uma direção do céu. Então nós pedimos agora: vem Espírito de revelação sobre nós. Venha com uma semente poderosa e fale profundamente. Que nesses poucos minutos estaremos aqui, Pai, possamos receber uma direção dos céus. Amém. Amém? Gente, eu não sei quantos aqui já conhecem esse texto. Ele é muito conhecido. Está falando da ressurreição de Lázaro. Quem já leu alguma coisa sobre isso? Você, por conta do tempo eu não vou ler, mas se você começar desde o versículo 1 do capítulo 11, fala que Lázaro, estava muito doente. Jesus era muito próximo dessa família. Tudo indica que Jesus era muito íntimo deles, eram muito amigos. Tanto que no texto fala, se eu não me engano, 2 vezes que Jesus até chorou quando ouviu aquela notícia que Lázaro estava doente e quando ele estava morto. Chega a notícia, olha, as irmãs de Lázaro pedem para avisar Jesus. Imagine que ele está em uma cidade um pouco distante e chega um mensageiro, não tinha um WhatsApp,
Na verdade, o cidadão ia na canela, caminhando. Se tivesse algumas condições, teria um jumentinho, um camelo, alguma coisa para ir. E quando chegou a notícia, disseram: olha, o teu amigo, é o termo que se usa em muitas traduções, Lázaro está muito doente, a situação é muito grave. E dá para indicar que era muito grave mesmo, porque assim que Jesus recebe essa notícia, logo depois ele falece. Porque quando Jesus chega até a cidade onde Lázaro morava, onde ele estava doente, ele já estava morto, né? Já estava sepultado há 4 dias. Então, parece que a situação era muito grave. Jesus, ele na hora determina uma palavra. Querido, tem momentos, não é bem isso que vamos ministrar hoje, mas tem momentos que nós não podemos fazer nada. Eu sei que no meio de uma situação difícil, quando alguém está doente, alguém está passando uma coisa, ou está sem condições financeiras, eu não sei se você já sentiu isso. Nossa, se eu pudesse, eu tirava a roupa do corpo e te dava, queria te ajudar, queria pagar sua dívida, mas às vezes não dá. É maravilhoso quando podemos agir e fazer alguma coisa, mas interessante que Jesus não se desesperou, apesar de ser amigo daquele homem. Jesus liberou uma palavra e disse: avise para eles que não é para a morte, mas é para a vida, é para a glória de Deus. A doença e a morte de Lázaro não foi para a glória de Deus. Deus não é glorificado quando você está doente, quando você está mal. Não. Mas a ressurreição, o milagre foi para glorificar Jesus. Foi para glorificar o nome de Deus através de Jesus. E Jesus, no primeiro momento, ele declarou uma palavra. Que quando você recebe uma má notícia, aprenda isso. Naquele primeiro momento, busque uma palavra de Deus. Olhe para os céus, busque a Deus, não desespera, não murmure, não, sabe? Jesus, ele liberou uma palavra. E vou lhe dizer uma coisa: Jesus disse que o cara não ia morrer, e o cara morreu. Mas a palavra de Deus tem poder, irmão. Apesar de todas as circunstâncias, o final desse texto fala que aquele homem ressuscitou. Então, eu queria que você ficasse muito atento. Talvez essa semana você recebeu uma má notícia, ou uma coisa que você não gostou. Cara, não gostei do que eu ouvi e tudo isso. Mas qual foi a sua resposta? A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E nós temos que resistir, não é se abater. Não estou dizendo que é fácil. Nossa, então toda vez que eu recebo uma notícia, eu glorifico a Deus, mas eu busco a direção de Deus, querido. Eu tenho uma promessa, que Ele prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. E o dia mau vem para todos, irmãos. A gente não quer passar dias difíceis, mas vamos falar a verdade, eles aparecem. E você precisa reagir da forma correta. Jesus deu uma palavra. Bom, Jesus chegou até lá, o homem já estava sepultado, obviamente morto. E quando Jesus chega diante da sepultura, uma espécie de uma caverna, Marta e Maria chegaram até Jesus e disseram: se eu estivesse aqui antes, eu podia fazer alguma coisa. Mas lembre-se da palavra que Jesus declarou: isso não é para a morte, apesar de ele estar morto. Deixa eu lhes explicar uma coisa. Deus tem compromisso com a palavra dele. A Bíblia diz que ele trabalha para cumprir a sua palavra. Por que é tão importante nos apegarmos aos princípios bíblicos? Porque céus e terras vão passar e as palavras vão se cumprir. Talvez você diga assim: eu até creio nisso, Ângelo, mas isso não está acontecendo. Mas você precisa se apropriar daquela palavra. Jesus, quando chegou, quando recebeu a notícia, ele diz que não diga para elas que não é para a morte. Vai acabar tudo bem. Mas quando ele chegou ali, ele já está morto há 4 dias, sepultado. Mas ele não mudou a sua postura. Várias vezes Jesus passa por circunstâncias difíceis e ele não muda a sua postura. Diz a Bíblia que um homem procurou Jesus, um homem muito importante, porque a sua filha estava muito mal. O nome dele era Jairo. Ele chega até Jesus e diz: o senhor pode fazer alguma coisa? A minha filha está morrendo, me ajude. E Jesus na hora: não, eu vou para tua casa, vamos lá e tal, vamos embora. Só que no meio do caminho chega a notícia, seus empregados dizem: não incomodas mais Jesus, porque a tua filha morreu. Jesus olha para ele e imediatamente diz assim: não temas, crê somente. Em outras palavras: cara, eu não disse que eu vou para tua casa, não vai ser essa notícia que vai impedir. Esperar no Senhor, querido, não é cruzar os braços e ser membro de uma igreja. Esperar no Senhor é perseverar no que Ele diz para você.
independente das circunstâncias. Isso é esperar no Senhor. Sabe, Ângelo, eu tenho esperado no Senhor sem fazer nada. Isso não é esperar no Senhor, querido. Isso pode ter qualquer outro nome, mas não é esperar no Senhor. Hebreus capítulo 10 diz assim, que necessitamos de paciência. Tem versões que diz perseverança, para que depois de teres feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. Sabe que às vezes falta em nós, principalmente em meio às adversidades, perseverança, não mudar a confissão. Cara, Deus não muda. A Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Quantas promessas Deus colocou? Claramente você recebeu uma palavra de Deus, mas a situação mudou e nós mudamos. É aí que você perdeu sua bênção. A bênção não foi perdida quando você recebeu um diagnóstico médico. A bênção não foi perdida quando alguém te afrontou ou quando alguém te passou para trás. Ali não, aquilo é uma afronta. A bênção foi perdida quando você esqueceu do que Deus lhe prometeu. Quando você se deixou tomar pela preocupação, pela ansiedade e abriu mão. Querido, palavra de Deus, você tem que tomar ela para você com força. Às vezes você está passando uma situação que é caso de vida ou morte, e você precisa se apegar à palavra de Deus. Não, mas Deus disse isso. E não é porque as circunstâncias dizem uma coisa que Deus não está trabalhando, amado. Mas a adversidade, ela se levantou para você enfraquecer mais uma vez, para você recuar. Tem um versículo bíblico que diz assim: aquele que olha para o vento nunca semeará. Sempre vai ser assim. Nós temos que se acostumar, querido, a lidar com o improvável. Às vezes o que te desanimou essa semana é que você fez uma coisa e esperava o apoio de alguém, e o plano não foi assim. Ah, mas ele não me apoiou, mas eu esperava. Mas, querido, isso não pode mudar a sua fé. Isso não pode mudar seu ânimo. Você tem que olhar para Jesus, querido. Você pode sair do seu controle, mas não sai do controle de Deus. Amados, você não percebe que às vezes estamos em batalha? Será que você não teve o discernimento que se levantou uma batalha para deixar você do jeito que está? Sem visão, sem crer no amanhã. Será que Deus está fazendo ou não? Como que será se Deus? Se nós não temos uma palavra, aprenda nesse momento. Jesus chegou, ele já está morto, não adianta fazer nada. Mas eu não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Jesus não mudou, querido. Olha, você tem um Deus fiel na sua vida. Você tem um Deus constante. Você tem um cara do seu lado que ele não está nem aí para o que você está ouvindo, o que você está sentindo. Ele está trabalhando para cumprir a palavra dele. Então qual é o certo? O certo é eu assumir como se fosse uma roupa, tomar, vestir aquilo que Deus disse. O vento está soprando. Às vezes é difícil acreditar, às vezes é difícil entender, mas não é porque eu não entendo, não é porque eu não vejo saída, quer dizer que Deus não está fazendo. Às vezes, sabe qual é o nosso problema? Nós temos uma mania, uma atitude, não sei se essa é a palavra correta, de ter o controle de tudo. Então, se nós não temos o controle de tudo, se nós não temos segurança de tudo, se nem tudo está muito claro, nós perdemos o controle, nós ficamos preocupados e revoltados. Eu já me senti várias vezes assim, de não estar entendendo, de estar e aquilo me deixar inquieto. Alguém aqui já passou por isso? Por favor, será que só eu passo por isso? Eu já passei por isso. Mas nós temos, querido, que Jesus está no controle, irmão. Nem sempre vai dar para ser assim, do jeito que a gente pensa. Ele chega e diz assim: diga para ela que a enfermidade não é para a morte. Quando ele chega, já está morto, está sepultado há 4 dias. E agora, Jesus? Opa, e agora o quê? Versículos antes ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Irmão, peraí, não perca a tua bênção, não entrega os pontos. Não fica desesperado pelas circunstâncias. Não faça isso. Sempre vai ser assim. E de verdade, a gente falar uma coisa, talvez o diabo já percebeu isso, que naquele momento, se chegar até aquelas circunstâncias, ele perde o controle e fica revoltado. Eu tinha um conhecido na igreja, muitos anos atrás, e um dia ele chegou para mim e disse assim: Ângelo, eu não vou vir mais na igreja, para mim não está dando mais. Eu falei: o que foi, cara? Cara, porque está dando tudo errado. As coisas não estão acontecendo, para mim não dá não. Ele veio me pressionar. E eu disse: mas o que você quer que eu faça? Porque não está acontecendo. Eu falei: cara, mas a igreja, você está achando que a igreja é tipo um
um banco, você chega aqui, tem que receber e tudo. Falei, deixa eu lhe falar, que tem circunstâncias que Deus até permite acontecer para aprimorar o nosso caráter, irmão, para mexer na nossa estrutura. Eu tenho um colega que ele estava na faculdade e um dia encontrei ele na igreja, ele desanimado porque ele não foi bem nas provas. E eu falei, não, cara, mas é assim mesmo e tudo. E ele entendeu. O mais interessante é quando a gente entende o que está acontecendo. Não é quando alguém entende por nós. Quando nós entendemos o processo de Deus, ele diz assim, mas isso foi bom, sabe por quê? Porque eu achei que eu estava muito bem. Mas veio a semana da prova, eu tirei notas muito abaixo do que eu achei que ia tirar. Então eu vi aonde eu preciso melhorar. Querido, esse momento de adversidade, momento de prova, não é Deus te castigando. É Deus mostrando que nem em tudo você está bem, que a sua fé não está tão firmada assim. E tem um texto que diz assim, se não conseguimos correr com eles vindo a pé, imagine quando eles vierem de cavalos. Coisas maiores Deus quer confiar na sua mão. Então Deus até permitiu algo vir te abalar. Não é para você se desesperar, é para você ver onde está a rachadura, onde está uma coluna quebrada, para você reforçar, para a vida continuar. Às vezes, irmão, tem coisas que vêm para a gente perceber que nós não somos tudo aquilo que achamos. Mas não é para, então eu não sou isso. Não, é para você se fortalecer, para melhorar em nome de Jesus. Conhecer bem a sua estrutura. Deus quer trabalhar através da sua vida. Deus quer te abençoar, mas Deus quer trabalhar em você também. Deixa Ele te tirar um pouquinho da zona de conforto. Mas, vamos para o principal. O versículo principal aqui, queridos, é o versículo 39. Como que está o versículo 39 na sua Bíblia? No meu está assim, ó. E ordenou, tire a pedra. Versículo 39, Vandinho, como que está na sua Bíblia? Encontra aí. Quem aí já está? 39. Alguém tem Bíblia aqui, irmãos? Aleluia. Amém, tirai a pedra. É assim? Bem simples. Então está bem parecido com o que eu estou lendo. Deus, ele falou muito comigo nesse versículo, irmãos. A história é linda. Daqui a pouco Jesus chama Lázaro, o cara estava morto. Ele diz assim, Lázaro, vem para fora. Tirou aquele cara da morte. Ele sai. Olha que milagre maravilhoso. Mas esse detalhe aqui fala muito comigo. Jesus dizendo, galera, eu vou orar, algo vai acontecer aqui agora, mas por favor, tire a pedra lá. Deixa eu lhe falar, querido. Um homem que é poderoso o suficiente, o cara está sepultado há 4 dias, com certeza, como a Marta disse, está cheirando mal, devia estar mesmo. Ele é poderoso para falar, Deus, obrigado, o Senhor sempre me ouve, esse milagre é para que todos aqui creiam. Lázaro, vem para fora. E o cara levantou, irmão. Ele não é poderoso para pedir um raio do céu e dizer, quebra essa pedra aqui, porque a sepultura é uma espécie de uma caverna e tinha uma pedra grande na frente para tapar, para fechar. Jesus não era poderoso o suficiente para dizer assim, pedra, anda um pouquinho para cá. Era ou não era? Ele não podia fazer isso. Mas ele disse para aquelas pessoas que estavam ali para ver, tire a pedra. Isso fala muito comigo. Querido, eu quero ver Deus se movendo na minha vida. Mas sabe o que esse versículo fala comigo? Deus está querendo que eu me mova também. Deus está dizendo assim, ó, esse milagre, essas transformações que você quer, eu já estou pronto para fazer, não me falta competência. Mas você que vai ter que tirar a pedra. E identificar qual é a pedra que está entre você e o milagre que eu quero fazer. Jesus, que ressuscitou Lázaro dos mortos, é o mesmo Jesus que está aqui para fazer coisas extraordinárias. Isso é verdade, isso não é brincadeira. É Jesus que está aqui para dar uma palavra poderosa Mas antes dele dar essa palavra poderosa, ele diz, tirai a pedra. Isso tinha a ver com eles. Eles que tinham que fazer isso, Jesus não ia fazer. Tem até uma canção muito conhecida, linda canção, que fala desse texto, né?
Lembra daquela canção? Mestre, eu preciso de um milagre. Quem já ouviu isso? Transforma a minha vida, meu estado. Fala desse texto de Lázaro. E o refrão diz assim: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. O hino é lindo, só que a primeira parte do refrão não está adequada ao texto. Porque nós cantamos, remove a minha pedra, mas Jesus não remove pedras. Jesus ressuscita o morto. Jesus restaura sonhos. Ele faz o impossível. Aquilo que todo mundo, você perdeu essa oportunidade, nunca mais você vai ser feliz nessa área. Isso é mentira. Deus vai te surpreender. Você vai ser muito mais feliz. Ele restitui 7 vezes mais. Ele vai fazer o improvável. Só que Ele não vai remover a pedra. A pedra é a minha parte e a sua. Somos nós e Deus que vamos atrair esse milagre, irmãos. E muito do que você quer ver Deus agindo, muito tem a ver como você está se movendo. As coisas que você está fazendo. Tem um versículo que eu amo em Provérbios 4:23, você pode anotar. Que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele saem as fontes da vida. A pedra aqui, ela é uma figura para nós, que pode ser na minha vida uma coisa e na sua outra. Por exemplo, muitos aqui querem restauração da família, restauração do casal, do casamento, dos filhos. E há situações que acontecem no ambiente familiar que muitos pensam, isso não vai mudar, fulano não muda, isso é a parte de Deus. Talvez você tenha um Lázaro que está morto na depressão, que está morto no orgulho, um cara que só dá problema, uma situação que parece que não vai mudar. Jesus pode mudar aquele coração, Jesus pode transformar aquela vida, fazer um novo homem. Mas o mesmo Jesus que vai tocar no casamento, que vai tocar no filho, que vai transformar a família, é o mesmo que antes vai dizer: e a sua parte? Você já removeu a pedra? Não dá para ficar sentadinho aí. E Provérbios 4:23 fala que o coração dele sai as fontes da vida. Às vezes a pedra, sabe o que é, querido? Para uma restauração da família, a gente acha que é impossível, para uma mudança total na família, que Jesus pode fazer. E sabe por que eu digo que Jesus pode fazer, querido? Porque quando eu era criança, eu tenho muitas imagens, lembranças da minha infância. Alegria, tristezas. Mas eu tenho uma imagem, querido, que minha mãe era viciada no cigarro. Mas era tão viciada, muito pobre, lavava roupa para as pessoas para trazer o sustento para casa. E ela fumando um cigarro, o outro ficava no pregador, ela dava um jeito de prender, porque a minha mãe não parava de fumar. As lembranças que eu tenho da minha infância é na casa até onde minha avó vive hoje, que a gente ficava num quarto e daqui a pouco minha mãe chamava as crianças, meus irmãos, os amigos que estavam na casa, para nos levar, porque era a nossa hora de participar da magia negra que acontecia dentro da minha casa. Querido, é esse ambiente que eu cresci. E hoje, minha mãe me liga e diz assim: hoje é dia de célula aqui em casa, sua avó está indo para a igreja, o outro está se convertendo. Hoje na mesma casa onde o diabo pintou e nós sofremos muito, na mesma casa nós louvamos a Deus. Então eu acredito que Jesus ressuscita mortos. Dos mais improváveis, onde tinha miséria, minha mãe, funcionária pública, acabou de fazer uma faculdade, sabe, já depois de experiente, está com sonhos, objetivos. Meus irmãos construíram a casa deles, nós não tínhamos nada. Olha que coisa linda. Eu sei o que é Jesus ressuscitar do nada. Mas a nossa história como família, nós tivemos que remover muitas pedras. Sabe uma das pedras que nós tivemos que remover, irmão? Mágoa, perdão. Às vezes você acha que para Jesus fazer esse milagre tem que acontecer muita coisa. E deixa eu lhe falar uma coisa: fique atento aos pequenos detalhes. Cantares diz assim: vamos apanhar as raposas, mas também as raposinhas. Deixa eu lhe falar, grandes moveres de Deus começam em pequenos detalhes. Às vezes nós queremos um casamento restaurado e ficamos orando na igreja. Você deve orar, mas às vezes o detalhe do quebrantamento, o detalhe de liberar o perdão, de acreditar novamente, de não ser duro no orgulho, de esquecer, de entender que estamos todos debaixo da graça.
o perdão, o trabalhar de perdão na Bíblia é assim: perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Perdão é uma escolha. Perdão é uma decisão. Eu decidi perdoar. Jesus quer restaurar a tua casa, mas essa pedra, quem vai ter que mover é você, querido. Mas como que vai fazer? Onde que ele vai se converter? Isso pouco importa. Seja aqui na Iafate, seja... Isso é meros detalhes. Deus vai fazer. Sabe, minha avó era mãe de santo e foi se converter na Assembleia de Deus. Eu nem lembro como isso aconteceu, mas aconteceu. Mas muitas pedras nós resistimos em mover. Muitas pedras nós não queremos mexer nelas. Até porque Marta diz assim: se mexer nisso vai cheirar mal. Às vezes o cidadão está aqui por dentro sofrendo, está mal, está precisando de ajuda. E o homem é muito assim, porque nós somos criados assim, homem pode chorar. Então a gente acha que isso é ser homem, que não fala, que sempre tem que se demonstrar forte, sempre tem que... Pelo contrário, todo mundo precisa ser cuidado, todo mundo precisa de ajuda. E Jesus quer entrar com força na tua vida. Ele é a ressurreição e a vida, irmãos. Se você crer nele, você vai viver. Vai vir um tempo novo. Eu tenho falado isso em todas as mensagens que eu prego desde o início do ano, porque é algo que eu tenho carregado no meu coração. 2018, final 8, primeiro dia de uma nova semana. Esse ano há uma nuvem de novos começos sobre nossas vidas, irmão, de novas oportunidades. Isso é bíblico. Os números na Bíblia falam demais. Deus quer colocar você num caminho de um novo começo. Mas o orgulho, essa pedra chamada orgulho, ressentimento, eu não estou dizendo que você não foi ferido, eu não estou dizendo que você está fazendo isso de propósito. Não, às vezes a pessoa passou muita coisa. Passou muita coisa, não foi pouco não, irmão, sofreu demais. Mas há um novo tempo para a sua vida, vai valer a pena. O que está para vir não se compara, não pode se comparar com aquilo que aconteceu. Pequenos detalhes, guarda o seu coração, o expõe. É isso mesmo. Jesus, ele está... Imagine que nas nossas vidas Jesus está assim. Ele está diante da sepultura, diante da situação, e Jesus dizendo: eu estou pronto para agir, vamos lá, vamos lá. Mas tira a pedra. Ele só está esperando você mexer nisso. Confia, meu irmão. Você fica imaginando Marta dizendo: o que vão dizer? Meu amigo Jesus, meu Senhor. Primeira coisa que ele chega aqui, elas não estavam entendendo. Eu sei que às vezes bate uma insegurança, porque a outra pedra que eu quero dar alguns exemplos aqui é o medo. Às vezes da insegurança. Deixa eu levar, pessoas com insegurança, elas se transformam. É ou não é? Você já viu um animal em carro, ele é aprisionado? Deixa eu lhe falar uma coisa. Esse exemplo é muito interessante. Você imagina um leão ou uma leoa. É um animal que o nome dele chama o rei da selva, mas ele está com uma ferida na pata. E chega um ser humano, uma pessoa diferente, querendo ajudá-lo, tirar aquilo. Ele não entende assim. Ele está ferido, está com medo. Às vezes você lida com uma pessoa que parece que ela é má, mas não é não. Por trás daquela pessoa tem alguém que está ferido. Tem alguém que foi muito ferido por pessoas, e qualquer pessoa que se aproxime dele agora, ele entende o quê? Vai me magoar, vai me entristecer, vai me machucar. E não é assim. E como que você vai explicar para um leão ferido? Ele não fala a mesma língua. Como que vai lidar com isso? Mas tem um texto em Timóteo, que eu amo esse texto. 2 Timóteo, capítulo 1. Dá pra gente abrir nesse aqui? Tô quase terminando. Alguém está entendendo a mensagem aqui, isso? Tá sendo nítido? Alguém está entendendo? Amém? Nós temos que nos mover com ele. Remove a pedra. A pedra somos nós que removemos.
Alguma coisa você vai ter que fazer para esse milagre acontecer. Então assim, o mais difícil Jesus vai fazer, mas a pedra, por mais pesada que seja, ainda que cheire mal, você vai ter que confiar em Jesus. Eu vou mexer nisso, porque agora vai ser diferente. Quem entendeu, diga amém. 1:7. Eu falei primeiro ou segunda? 2 Timóteo, isso mesmo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 1:6, capítulo 1, versículo 6 diz assim: por isso, quero que você lembre e conserve vivo o dom de Deus que você recebeu quando eu coloquei as mãos sobre você. Olha o 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Paulo está dizendo assim, Timóteo, ele está falando da família dele, falando dos pais dele, falando, eu quero te ver em breve, mas eu quero que você conserve, que você fique firme, posicionado, porque aquela oração de posição de mãos, eu quero que você fique naquela unção, porque o Espírito que veio sobre a tua vida não te fez medroso, covarde, mas te fez ousado. O Espírito de Deus te dá ousadia. Querido, sentir medo, ansiedade, não é pecado, é humano. Isso é ser humano, irmão. Isso não é pecado. Ah, irmão, tá com pouca fé, não sei o quê. Nada a ver. Isso é ser humano, irmão. Não é? A situação está difícil. Mas por isso que Paulo está dizendo assim, mas o Espírito que você recebeu, e a Bíblia fala que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Ele nos dá ousadia. Não é para dizer, nossa, eu não podia estar sentindo medo. Não, não é questão se você podia ou não. Você é humano. Eu não podia estar ansioso com isso. Não é se você podia ou não, é as circunstâncias. Mas você tem o Espírito de Deus, meu irmão. Você está cheio do poder de Deus. E se alguma coisa te esvaziou, que esse culto você sai daqui cheio do Espírito Santo hoje. E eu vou dizer, quando o Espírito Santo te encher, quando ele te encheu e já está te enchendo, essa palavra vai te encher, ele vai te trazer um espírito de ousadia. E é nessa força que você vai dar mais um passo. Você sabia em Hebreus que diz que Deus não se alegra quando a gente recua? Deus não se alegra. Pode recuar, amado. Ah, mas eu não sei, eu estou com receio. Lembre-se dessa palavra. O Espírito que eu recebi me dá ousadia, me dá paz, me dá prudência. O Espírito de Deus te dá força. Vai na força que Deus te dá. Irmão, dúvida todos nós vamos ter. E crer em Deus, deixa eu lhe falar uma coisa, não se assuste com isso, mas eu aprendi isso esses dias. Crer em Deus, irmãos, até o diabo crê. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Então o que é agir pela fé? Não é não ter medo. Nossa, eu imagino que um homem cheio de fé, ele sempre está crendo, ele nunca tem crise nenhuma. Pelo contrário, talvez o homem que você acha que tem muita fé tenha mais crises que você. Mas sabe qual a diferença dele? Para uma pessoa que só crê, ele obedece, ele não entende, ele não sabe como vai acontecer, ele está até com medo, mas ele obedece Jesus. Eu vou, é isso? Então eu vou pular Jesus. É um exemplo que eu vi outro dia no canal do Douglas Gonçalves, Jesus Cope. E aí um cidadão estava dando um exemplo que um prédio ficou incendiado e no meio daquele fogo, o cara não sabe o que fazer, eu vou morrer. Aparece uma menininha e diz assim: quebra o vidro e pula, que você vai conseguir sair dessa. E ele disse que em primeiro momento diz: ah, mas essa menininha, vou confiar numa menina. Mas aí ele pinta um outro quadro que aparece um bombeiro, 30 anos de profissão, experiente, especialista naquela situação. Ele quebra o vidro e diz assim: amigo, pula, já está tudo preparado lá, só preciso que você pule, é a única saída. Ele diz: nesse cara eu vou crer, porque eu estou vendo que ele é um especialista. Ele continua com medo, ele continua não sabendo como vai ser, mas ele olha para o especialista e diz assim: eu vou pular. Irmão, eu não entendo muita coisa da minha vida, se eu ficar pensando muito eu vou ficar inseguro, mas eu olho para o especialista. Com o especialista eu não discuto, eu só obedeço, irmão. Move a pedra, é isso, então vou mover.
Não fique se culpando, porque às vezes eu não sei, pastor, como é que vai ser da minha vida. Olhe para o especialista e creia. Quem entende isso? Deus não te deu espírito de medo. Jó é um exemplo muito conhecido. Jó tinha medo de perder a família, perdeu a família. Apesar de ser um homem de Deus, era muito inseguro. Sabe qual é o problema do medo, da dúvida, da ansiedade? É a gente persistir nela, não lançar para Deus, não levar isso para Deus. Isaías, capítulo 43. Querido, a ordem de Deus é essa hoje: tire a pedra. Jesus está dizendo assim: essa é a tua parte, a minha é trazer esse sonho, essa pessoa, a minha é tirar essa situação da morte e trazer para a vida. Não se preocupe como vai fazer. Com Lázaro, Jesus disse assim: Lázaro, vem para fora. Na tua situação, Jesus vai fazer. Mas a questão é a pedra. Você está movendo ou não? Mover mesmo, se mexer, irmão. Evangelho é isso. É relacionamento. É dinâmico. Uma hora a gente vai ter que sair do glória a Deus na igreja e fazer alguma coisa. Entrar dentro de casa com uma outra postura. Menos Bíblia, menos céu e mais atitude. Eu já vou ler Isaías, mas quando Jesus chega lá, Marta diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar. Jesus falando: ó, ele vai ressuscitar. Aí ela diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, eu sei das últimas coisas, mas Jesus está falando de agora. Irmão, sabe o que acontece às vezes com a gente? A gente está com a cabeça no céu, irmão. Mas nós vivemos nessa terra, a gente não vive no céu, irmão. Pare de confundir as coisas. Isso não é ser espiritual. Nós temos promessas na Bíblia que falam que nós vamos reinar em vida aqui. Você sabe por que o mundo está assim? Porque a igreja já está lá no céu. Cabeça lá no céu, eu vou viver lá no céu. Então deixa a política para eles, deixa a escola para eles, deixa tudo para eles. E nós estamos sendo destruídos porque nós não assumimos o nosso lugar no reino. Irmão, nós estamos na terra. As coisas têm que acontecer aqui agora. O céu, Jesus disse: meu pai está preparando morada. Não se preocupa não, irmão. Está na hora de focar no que está acontecendo agora. Minha família, minha vida, pessoas que eu amo, minhas transformações. Você tem promessas de reinar em vida. Alguém que é espiritual ao ponto de só pensar no céu e não ver a circunstância que está diante dele, ele não é espiritual, ele é carnal. Isso não é espiritualidade, irmão. Agora, é agora. Nós temos que pensar agora. O que Jesus quer fazer agora. Se eu não sei o que Jesus quer fazer agora, por que eu acho que estou sabendo que ele vai fazer amanhã? Tem que se mover agora. É agora, irmão. O momento é esse, não tem outro momento. Jesus disse no Sermão da Montanha: o dia de amanhã pertence a Deus. Tudo que fazemos aqui de buscar Deus não é para nos deixarmos alienados. Não, é para que a nossa mente seja transformada. Alguém diz assim: a igreja precisa ir para as ruas, nós precisamos fazer as coisas. Eu às vezes não entendo isso. Sabe por que eu não entendo isso? Querido, eu não moro na igreja. Você vai ficar aqui a semana toda? A igreja não precisa ir para a rua, a gente já está na rua, irmão. A gente já está vivendo. O problema não é ir para a rua, porque a gente já está lá. O problema é não ser duas coisas. Uma coisa eu sou aqui, e o que eu estou sendo lá? A palavra de Deus não é para você deixar você alienado, mas pelo contrário, é para te dar discernimento como lidar com as coisas lá fora. Amém? Isaías 43. Olha que coisa engraçada. Muitos aqui já leram esse versículo, não leram? Mas vamos ler, só olha que coisa engraçada. 43, diz assim, ó: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que te criou diz: não tenha medo. Olha só o que ele está dizendo: não tenha medo. E ele diz assim: pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não te queimarão. Eu sou o Senhor seu Deus, Santo de Israel, seu Salvador. Te
Te dei como pagamento no Egito, a Etiópia, a Sebá, a fim de que você fosse meu. Ele vai dizer mais coisas. Mas quando já leram esse versículo aqui? Ó Israel, ó Jacó, ouve o que eu estou dizendo, eu que te criei. Quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, você não vai ser queimado. Amém, irmão? Só que eu fico pensando assim, Deus falando comigo assim: Ângelo, não tenha medo. Amém, não vou ter medo. Quando você passar pelo fogo, mas eu vou passar pelo fogo, você vai passar. Não dá pra, eu não quero ter medo, mas o que eu estou entendendo é o seguinte: que eu não vou me queimar, mas eu vou passar. Jesus livrou Daniel da cova dos leões, irmão? Não. Ele entrou na cova ou não entrou? Entrou, então da cova não livrou. Jesus livrou de quê? Ele não vai ficar fazendo tudo a vida toda, irmão. Quando você passar pelo fogo, então você já está avisado duas coisas: que eu vou te livrar, mas primeiro, embutido, às vezes passa batido, a gente dá glória a Deus, né? Mas você vai passar pelo fogo. Vai ter um ambiente que as águas vão ser bem mais altas do que você. Vai parecer que você vai se afogar. Mas ele está dizendo que eu não vou me afogar, então alguma coisa vai acontecer. E aí quando a gente começa a passar pelo fogo, a gente começa a reclamar porque eu estou passando isso. Mas ele avisou: quando você passar, você não vai se queimar. Isso é igreja. Querido, não tenha medo. Mas não é porque você não vai passar, é porque você vai passar e ele vai te livrar. Se nós não tivermos essa mentalidade, sabe como é que a gente vai ficar, irmãos? Bebês espiritualmente eternos na igreja, que não podem passar por nada que recuam. E se a gente não passa por prova nenhuma, nós não somos aprovados em coisa nenhuma. Deixa eu lhe falar uma coisa: esse ano você será aprovado. Você vai para um outro nível. Hein? Não é assim que é um curso? Você estuda, vem a prova, você se dá bem e você vai para outro nível. Eu quero ir para outro nível. Eu preciso, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu queimo por isso. Eu preciso, nesse ano, ir para um novo ambiente, um novo nível em Deus. Eu quero provar de coisas novas. Eu quero viver milagres que eu não vivi até hoje. Eu quero. Quantos querem? Mas isso vem por prova. Você tem que crescer. Ninguém chega no outro nível sendo a mesma pessoa. Como que você vai saber que você não é o mesmo? Quando passares pelo fogo. Quando você passar pelas águas. Quem entendeu? Jesus está dizendo: tire a pedra. Quero dar o último exemplo. Segundo livro de Reis, é uma dinâmica. É você agindo e Deus agindo. Você dá o passo e Ele dá com você. Toda vez que você se recusa a pisar no desconhecido, Ele não vai fazer. Talvez a pedra que você não está querendo mover é de mudança. Irmão, às vezes nós lidamos muito mal com mudanças. Mas como que você vai para um ambiente novo se você não quer mudar? E eu tô dizendo, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Mudar às vezes é muito difícil, irmão. Principalmente as mudanças aqui dentro. É que a gente não quer enxergar. Mas essa pedra vai ter que ser removida. Ângelo, você precisa mudar, cara. É isso que Deus fala comigo, cara. Você precisa mudar. Mexe essa pedra do conformismo. Para de procrastinar. Deus é um Deus que se alegra quando você começa uma coisa e vai até o fim. Esse ano é um ano de pegar as coisas e levar até o fim, de cumprir com aquilo que Deus disse. Cara, tem muita gente aqui com potencial enorme. Eu falei em todos os níveis. Financeiramente era para estar provando de um outro ambiente em Deus. Mas a dificuldade não é flexível. Jesus querendo fazer e ele, sabe, sempre aquela dureza. Jesus está dizendo: isso você que vai ter que fazer. Eu vou fazer muitas coisas, mas isso você vai ter que mexer. Essa é a sua pedra. Remove a pedra. Não podemos cantar remove a minha pedra, porque o texto diz que ele disse: vocês removem a pedra.
Amém? Olha que texto poderoso. 6. Capítulo 7. Acho que eu falei errado, irmãos. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Isso mesmo. Segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 3. Vou ler rapidinho. E diz assim: 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. E eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios, e se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensavam que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus, dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Querido, por conta do tempo, eu vou encerrar aqui, eu vou explicar o que está acontecendo. O que o texto está dizendo? 4 homens leprosos estavam fora da cidade. Estavam lá com fome, doentes, sozinhos. E de repente alguém começou a mover as pedras. Irmão, tem que ter um mover. Olha, você precisa se levantar em nome de Jesus e começar a remover as pedras. Se você quer ver Deus fazendo alguma coisa, Deus também quer ver você fazendo alguma coisa. É mais do que pregar o microfone. Deus quer ver eu fazendo mais do que isso. Mais do que vir na igreja, Deus quer ver você ver mais do que isso. E eles começaram a pensar: estamos com fome, estamos morrendo, doentes, a cidade está ali. Se nós entrarmos na cidade, há uma grande probabilidade de morrermos, porque os leprosos tinham que ficar excluídos. Se eles avançassem, iam morrer. E um deles pensaram assim: gente, peraí, mas se a gente ficar aqui, a gente vai morrer também. Então vamos avançar, ué. Morrer aqui ou morrer lá, vamos nos mover. E Deus se alegra com quem se move. Deus disse para um cara chamado Gideão: Gideão, eu sou contigo, homem valoroso, você vai vencer todas as batalhas a partir de agora. Aí ele diz assim: só é comigo como? Eu sou o mais pobre, eu sou o menor da minha casa, minha família está ruim. Mas sabe por que Deus foi falar com ele? Porque ele estava trabalhando. Escondido sim, mas estava trabalhando. Irmão, deixa eu falar com você. Vai ver a história dos discípulos. Todos tinham alguma coisa, estavam fazendo alguma coisa. E Jesus para a caminhada e diz assim: agora você vai fazer para mim. É por isso que o diabo quer parar você, quer que você fique estacionado, porque ele sabe que Deus não vai socorrer pessoas paradas. Gente que não quer se mover, que não quer se expor. Pode estar na igreja, pode ter carteirinha de membro, pode ser um pastor, mas se tiver acomodado, Deus, o céu não vai se mover também. Por pior que seja, tem que caminhar, irmão. Vamos lá, em nome de Jesus. Tem que dar o passo. Tem que acreditar que Deus vai dar uma saída. Na multiplicação de pães e peixes. Jesus, estamos aqui há muito tempo. A galera está indo embora, o culto já está há muito tempo. E Jesus disse assim: não, mas eles têm que comer alguma coisa. Mas não tem mais comida. A não ser, apareceu um menino aí que tinha 5 pães e 2 peixinhos, é isso? E daquele pouquinho Jesus multiplicou.
Sabe por que a gente não está vendo muita multiplicação, muito mover, Deus fazendo grandes coisas? Porque não tem entrega. A entrega foi mínima, é o que tinha, mas Ele entregou. Irmão, tem dias que a gente só tem pouca coisa para entregar de vida, para levantar e dizer: Deus. Mas ainda que seja pouco, entrega, irmão. Vai, avança. Se recuse a ficar parado. Isso não vai resolver. O que você precisa perder mais na vida para entender que ficar parado, murmurando, desanimado não traz resultado. Ficar só sendo membro da igreja, ficar aqui só falando no microfone não traz resultado. Tem que ser mais. E eles disseram assim: então vamos. Aí o engraçado é que eles entraram na cidade e não tinha ninguém. Deixaram alimento, deixaram tudo. E eles não entenderam o que aconteceu. Mas a Bíblia diz que sabe. Porque quando eles começaram a caminhar, imagina que tivesse 5 quilômetros para lá, 4 homens caminhando. Vamos para a cidade. Acho que a gente vai morrer, hein? Vai morrer, mas vai morrer lá também, então vamos morrer. Pronto, vamos morrer, vamos embora. Vamos ver o que vai dar. Coragem, irmão, fé. Fé não é ausência de dúvida. Fé é obediência. É agir. Deus está mandando andar, então eu vou andar. Mas você está entendendo alguma coisa? Não estou entendendo, mas eu confio no especialista. Fé não é ser um super-homem, não é chorar. Pelo contrário, é caminhar chorando, mas caminhar. E diz que o que aconteceu? Não tem ninguém aqui, tem comida, tem tudo. Aí a Bíblia diz o que aconteceu. Que no caminho, olha que coisa extraordinária. Quando eles estavam indo, Deus fez que os sírios lá na cidade começassem a ouvir um grande exército. Que grande exército é esse? Israel se levantou contra nós e tudo, são cavalos. Deus fez um milagre de 4 homens caminhando, aqueles doentes caídos. Lá para os inimigos parecia um exército. Irmão, eu estou sobre essa palavra. Eu estou acreditando que Deus vai multiplicar meus passos, que alguma coisa vai mudar, que a força vai aparecer bem maior do que ela é. Eu acredito nisso. Que eu vou provar do sobrenatural. Que uma hora alguém vai perguntar: cara, o que aconteceu? Que dinheiro foi esse? Que emprego foi esse? Aquela pessoa mudou. O nível do meu casamento está mudando. Olha o que eu estou provando na igreja. Eu acredito que coisas sobrenaturais vão acontecer. Mas elas acontecem com atitude simples. As coisas de Deus são profundamente simples. Somos nós que complicamos. O grande mover não foi o que Deus fez. Nossa, pareceu ser um grande exército. O mais difícil era 4 leprosos disserem: vamos morrer aqui ou vamos morrer lá? Então vamos morrer lá então. E Deus se agradou disso. Irmão, em nome de Jesus, você quer que Deus multiplique seus passos? Fique de pé, por favor. Você quer? Hein? Tem alguém aqui comigo? Você quer que Jesus multiplique seus passos? Você quer que Jesus faça além do que você está esperando? Mas você tem que decidir se mover. Tire a pedra. Se é perdoar, perdoa. Vamos lá. Se é para esquecer o passado, então esquece agora. Pelo menos decida esquecer agora. Pastor, eu não quero ver mais minha família nessa situação. Então decida mudar agora. Decida você. Aí vem aquelas setas malignas. Mas fulano vai falar, algo vai acontecer. Para com isso, irmão. Faça você.